Oi, oi, pessoal! Estamos aqui ao vivo para mais uma live dessa sequência de lives até o dia 8/4, próxima quarta-feira. Está chegando o dia do nosso grande lançamento do curso A Sabedoria no Caos e eu espero vocês. Estamos esperando a nossa convidada de hoje, Ana Paula Batistucci, para fazer um bate-papo sobre comunicação não violenta. Hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta maravilhosa e como que ela pode nos ajudar a acertar as arestas, tanto conosco quanto com as pessoas do nosso dia a dia, do nosso relacionamento. Acho que esse tema é muito pertinente, onde as emoções estão afloradas e os relacionamentos podem entrar em atrito, muitas vezes por besteira, na falta de uma comunicação eficiente. Não é mesmo, Ana? É isso aí, Ana. O quanto a comunicação ela acaba impactando nos nossos relacionamentos, né? Nossa, demais, demais. E até vou querer Demais. umas dicas com você depois para minha vida pessoal, porque essa quarentena, gente, está sendo um desafio para mim gigantesco. Não sei para você. Hoje eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Quero agradecer você, Ana, que é nossa parceira, que acredita no projeto e que está aqui com essa live hoje. Ana, eu me sinto honrada de estar participando desse projeto, ter sido convidada, né? E trazer para vocês a comunicação não violenta, que é uma ferramenta incrível que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Todo mundo. Olha, eu acho que é uma coisa que tinha que ser ensinada na escola, É, né? É muito interessante. É. Ana, conta pra gente então, o que que é essa ferramenta? O que que é a comunicação não violenta? Bom, Ana, a comunicação não violenta, ela foi desenvolvida por um psicólogo, né? Isso em 1961, que chama Marshall Rosenberg. E ele sistematizou vários conhecimentos que existem, tá? Ele não criou nada novo, ele foi lá e bebeu na fonte da filosofia, das correntes humanistas, ele estudou os diálogos de Gandhi, Martin Luther King, e aí ele compilou todo esse conhecimento e formou a comunicação não violenta, qual que é o propósito da comunicação não violenta? É a conexão humana, Ah, legal. né? É eu me conectar para enriquecer a vida, né? E esse conectar, Ana, que eu quero trazer para o pessoal, que é muito importante, que as pessoas acham que é só conectar com o outro. Primeiro eu me conectar comigo, para daí eu vou conectar com o outro e aí o meu entorno muda. Pois é, isso que eu queria entender, porque assim, essa semana a gente teve várias lives aqui no Canto da Loba. Nós falamos sobre a autonutrição com a Nath Tinoco. Nós falamos sobre a questão das emoções e o quanto que as emoções não trabalhadas, elas afetam nas nossas relações. E eu queria ouvir de você, qual que é a ligação entre emoções e comunicação não violenta? A comunicação não violenta, primeira coisa, é muito importante a gente primeiro trabalhar a gente. Trabalhar essa questão da vida interior, sabe? Da gente poder se olhar. Porque senão eu não consigo me comunicar com o outro. Normalmente, quando eu vou falar com o outro, eu vou cheia de julgamentos, eu vou cheia de rótulos, eu já vou com um contexto pronto, né? E aí eu acabo acusando e vira aquele bate-boca, né? Ou pode acontecer de eu me fazer de vítima e o negócio não ir adiante. Então, o intuito primeiro é eu me conectar comigo para que eu tenha uma compreensão do meu funcionamento, porque normalmente, Ana, a gente tem um ruído interno muito grande. Um turbilhão de pensamentos, um monte de coisa. Gente, nós estamos passando por esse momento de coronavírus, né? Onde todos nós fomos convidados, né, intimados a ficar dentro de casa. Tem gente que foi convidado a ficar em casa sozinho, mas ficar em casa consigo. E tem outros que têm o desafio de ficar em casa com os filhos, com o marido, com quem mora. Então, cada um tem um desafio. Então, esse primeiro trabalho de se conhecer internamente, ter noção do que está acontecendo
dentro, isso vai fazer muita diferença a hora que eu vou me comunicar com o outro, a hora que eu vou me relacionar com o outro. Ô, Ana, E aí o entorno responde, né? e aí, assim, uma coisa que eu gostaria de te questionar é assim, a gente está nesse momento, então, de coronavírus, está todo mundo mais sensível ou mais irritado. É engraçado porque a gente não está no nosso estado normal, por mais que a gente ache que está, né? E aí, o Aham. quanto que esse estado emocional, ele pode afetar de forma negativa na nossa comunicação, justamente no aspecto agressivo, no aspecto da má comunicação, gerando ruído entre as pessoas. Porque é o seguinte, se você não tá bem, você não consegue olhar o outro vai falar, vai chegar atravessado, tudo chega mais difícil, tudo chega distorcido. Você não tá nem esperando o outro falar, você já quer retrucar, você não tá nem ouvindo, porque você não se escuta. Então, a primeira coisa, quando a gente olha para a gente, olha as nossas emoções, porque querendo ou não, Ana, todos nós passamos por perdas. Esse momento, por exemplo, da comunicação não violenta, é um momento em que a gente é convidado a enlutar as nossas perdas, porque muita gente tinha sonhos, tinha planos, tudo, cada um aqui tinha um plano. Sim. Porque assim, cada pessoa tá vivendo um desafio de vida, tá? E ainda surgiu o coronavírus. Ainda surge mais essa questão. Então, assim, quantas coisas você tinha em projeção para frente, tudo isso morreu. Tudo isso morreu, Ana. E E a assim, de gente uma tem hora que para chorar outra, né? essas perdas. E De assim, uma hora né? para outra, todo mundo está sendo obrigado a se reinventar. Então, na comunicação não violenta, no processo da autoempatia, onde eu crio esse canal interno de disponibilidade para mim, que eu olho primeiro para mim, eu vou olhar essas tristezas, porque a gente entra num momento, Ana, de negação, de raiva, de tristeza. Enquanto eu não checo ali a minha tristeza e eu não enluto, isso é muito forte na comunicação não violenta, eu não enluto, ali a hora que eu me dou conta dessa tristeza, que eu, tipo assim, putz, não era isso que eu queria, eu perdi isso daqui, e eu vou lá e checo, vejo quais eram as minhas necessidades que não foram atendidas, aí eu consigo dar um salto para frente. Mas enquanto eu não fizer isso, eu não vou para frente. E isso vai impactar na comunicação. Daí, por exemplo, tem gente que está mais depressiva esses dias, tem gente que está mais ansioso, fica mais irritado, mais nervoso, qualquer coisa estoura. Né? Então, assim, eu estava até comentando com algumas pessoas, essa semana eu percebi, assim, várias nuances das pessoas mais fortes, né? Que foi o nosso segundo dia, segunda semana de quarentena. Então, a gente vai vendo os impactos que isso vai causando. Sim, parece que à medida que o desafio ele vai avançando, né? O tempo vai passando, as emoções vão aflorando, como se fosse um Big Brother mesmo, né? Vão. E nesse caso a gente precisa de ajuda, Ana. E Porque aí, assim, precisa, e às vezes a gente nem sabe, não tem consciência. Porque assim, teve gente, Ana, que mudou de um tipo de trabalho, muita gente foi para casa, para um teletrabalho e tal. Tinha toda uma estrutura. De repente se viu sem nada, não fez a transição do jeito que tinha que fazer e sentiu profundamente e nem se deu conta disso. ô, Ana, agora Né? eu vou E, colocar aqui uma situação que até a gente não tinha conversado, mas ela é muito pertinente no tema do Canto da Loba especificamente, porque aqui a uhum, gente fala dessa questão da parentalidade solo. Muitas vezes uhum, existe sim a questão da dinâmica, né, entre os pais, no sentido da visita, no sentido da pensão, essa coisa toda. E muitas vezes essa relação é uma relação que ela já vem carregada de muito conteúdo de difícil digestão. Ou é uma mágoa daqui, ou uhum. um ressentimento dali, ou é uma raiva dali, enfim, a pessoa ela já está muito ressentida. E aí, quando entra essa questão da quarentena, que aguça mais ainda, né, as Uhum. nossas emoções, como que fica esse caldeirão? Eu acho que é uma bomba, não é? É uma bomba. Por isso que é importante a autoempatia. Por isso que é importante nesse momento da autoempatia, que é o primeiro ponto da comunicação não violenta, da gente aprender a se acolher.
Da gente aprender, a gente identificar, tô triste, tô com raiva, porque a gente precisa nomear esses sentimentos. É a primeira etapa, é a gente com a gente mesmo. Enquanto a gente não nomear isso, não elaborar, não vivenciar isso, porque ali, quando você vê esse sentimento negativo, a comunicação não violenta, a gente começa a identificar as necessidades não atendidas que a gente tinha, né? Necessidades de segurança, necessidade de amor, de carinho, de afeto, de proximidade, de parceria. Necessidades que não estão tendo, e isso explode tudo que nos sentimentos negativos. E a comunicação não violenta é um convite para a gente parar e olhar para esses sentimentos que não estão legais, né? E aí a gente olha, a frase principal do Marshall Rosenberg, dentro da comunicação não violenta, é que por trás de cada por trás de cada necessidade, por trás de cada comportamento tem uma necessidade não atendida. Então, quando o sentimento é negativo, tem alguma coisa dentro da pessoa que não está sendo atendida. E por esse sentimento negativo, a gente começa a avaliar o que está acontecendo com a pessoa. E aí a gente vai aprender a se cuidar, a gente a cuidar da gente. Né? É aí que está a diferença da comunicação não violenta, porque ela vai chamar a gente para a alta responsabilidade, ela chama a gente para o autocuidado. Lógico que é maravilhoso as pessoas sempre cuidarem das nossas necessidades, terem cuidado com a gente. Ao mesmo tempo, a gente vai aprender a se dar esse colo. E aí vai fazer diferença quando eu vou olhar para o outro, quando eu vou compartilhar a minha humanidade com o outro, quando eu vou aprender a demonstrar empatia para criar o vínculo, quando eu vou falar de uma forma, porque na comunicação não violenta existe uma forma estruturada de início para você falar com o outro e não gerar resistência, né? Tudo que no intuito da gente gerar uma melhor conexão. E como que é que, assim, o que você pode dar para a gente como benefício dessa ferramenta? Em como que ela ajuda a gente a resolver, né? A lidar com as nossas questões e a não ir por esse caminho. Porque, assim, eu acredito que ninguém está disposto a brigar, mas, assim, quando a gente vê, a gente já está aí, né? Ah, olha, Ana, a primeira coisa que eu sempre ensino, sempre que a gente vai começar um curso de comunicação não violenta, que a comunicação não violenta, quando ela chega para a gente, Ana, você acha que é uma técnica, mas ela não é simplesmente uma técnica. Tanto é que no subtítulo original do livro em inglês, ela é conhecida como a linguagem da vida. Tá? Então, no início, você aprende de uma forma estruturada, mas ela é uma questão muito prática, você tem que ir lá e você tem que fazer. Então, a primeira coisa é a gente aprender a olhar para a gente. E a primeira coisa que eu recomendo quando a gente está começando o curso é a gente começar a colocar diariamente pausas diárias. Pausas diárias, a meditação. Porque se você não diminui esse ruído interno, esse turbilhão, você não consegue melhorar a si, você não vai ter uma boa comunicação com você para começar. E aí, como você vai comunicar bem com o pai do seu filho? Você não precisa ser a melhor amiga do pai do seu filho. Agora, vocês precisam ter um bom nível de conversa, uma relação satisfatória, porque existe uma criança no meio. E aí que faz a diferença na comunicação não violenta. Quando eu dou os treinamentos, nos cursos, a gente faz as práticas, tanto nos cursos abertos ou a nível corporativo, a gente trabalha muito essas práticas e fala para as pessoas, gente, você não vai precisar gostar de todo mundo, mas você precisa estabelecer boas relações. Porque tem gente que a gente identifica mais e tem outras que não. Mas é muito importante a gente está dizendo que precisa ter uma comunicação respeitosa e teve uma outra pessoa que disse aqui que é bem isso. Parece que a gente está num Big Brother, presos dentro de casa, tendo que lidar com as emoções, com a dos outros, né? Que está um momento muito delicado. A minha dúvida é a seguinte,
por exemplo, assim, para quem está em casa e não conhece a comunicação não violenta, essa proposta pode dar a impressão de que você também vai virar meio que aquele bobão que aceita tudo em nome, né, de uma comunicação afetiva, de uma comunicação, né, harmoniosa, nananã. Aham, E assim, ninguém quer levar, engolir sapo toda hora. Qual é o aham. limite ou até que ponto essa crença que eu estou aqui falando, ela é uma bobagem? Ana, excelente pergunta, porque isso daí a pessoa acha que vai ficar boba. Não, negativo, é o contrário, porque você vai exercitar a sua autenticidade, né? Você não, e você ser autêntico, você poder falar dos seus sentimentos, porque a gente existe um padrão, tá? É a consciência do meu pensar, do meu sentir, as necessidades, você vai aprender a fazer pedidos, a desenvolver essa competência. Ali, quando você coloca para a pessoa, você está falando de uma forma alinhada. E é uma comunicação, é o meu cérebro com o coração. E não é esse coração de uma forma romântica, né? Que leva as pessoas a acharem que vou ficar um bobo, o outro vai me fazer de bobo. Não, pelo contrário, você vai trabalhar a coragem, a Hum, sua vulnerabilidade, tá. né, que é totalmente ao contrário. Eu gostaria até de dar uma dica para o pessoal aqui para ver o que é a comunicação não violenta, né? Se permita, nesse momento, até assistir o filme do Gandhi. Tem no Netflix, Ana, são 3 horas de vídeo, né? Porque a comunicação não violenta é um mundo, sabe? Ela serve para muita coisa, para relacionamentos pessoais, para familiares, profissionais, nos sistemas de educação, nos conflitos entre países, é um negócio imenso. Então, se vocês olharem ali os diálogos de Gandhi, Ana, é incrível. O cara, a firmeza dele, ele é pequenininho, magrinho, e você vê o poder. No filme eles até retratam, né? O Gandhi por várias vezes ele foi preso. A presença daquele homem, porque comunicação não violenta trabalha poder. Olha que É você assumir esse poder interno. É muito forte. Então, assim, é só conhecendo mesmo, né? porque assim, E praticando. porque assim, o que eu imagino, né, que a gente queira, onde que a gente, assim, como se fosse uma meta, onde que a gente quer chegar, é comunicar com objetividade, sem causar, né, ruídos, interpretações, assertividade e de uma forma amável, né? Aquela fala que, porque eu, assim, trazendo ainda, né, para a questão, por exemplo, aqui do nosso caso do Canto da Loba Uhum, especificamente. uhum, aham. Gente, quem aí em casa, vocês, né, ajudem aí nos comentários, seja pai, seja mãe, né? Não importa, entre aspas, de que lado que você tá, o que já demonstra, né, uma partilha nesse Aham. sentido. Mas assim, a gente parte já totalmente contaminado pelos seus sentimentos, né? Às vezes é uma raiva, às vezes é uma situação que você queria que fosse assim, que fosse assado, que você acha que a pessoa tinha que ter sido feito desse jeito. E aí a gente chega para falar Uhum, com a pessoa praticamente com uma pedra na mão, né? E aí a uhum. gente quer que dê certo. Então, assim, quem nunca fez isso? Nossa, isso todo mundo. Todo mundo. Por isso que comunicação não violenta é uma prática. Porque Ah, a gente Ana, quando você começa a estudar comunicação não violenta, não é só pegar um livro, ler ali uma vez e tá bom, você vai praticar, né? como Você que vai funciona, praticar a Ana? Como que pausa. funciona essa jornada, esse caminho de aprender, né? A comunicar com mais, com mais carinho, com mais assertividade. Porque o legal da comunicação não violenta, a hora que você fala carinho, assertividade e amor, é porque a gente trabalha muitas relações de uma forma compassiva e a gente demonstra a empatia. Isso acolhe.
quando eu me coloco numa postura de presença, eu escuto o outro se sente acolhido. Eu, às vezes, não preciso falar nada, mas isso tem um poder curativo muito grande. Então, conforme a gente vai aprendendo esses movimentos da comunicação não violenta, que primeiro é eu trabalhar esse aprimoramento da escuta, eu diminuo o meu ruído interno, eu trabalho a minha escuta, a minha presença, eu trabalho a qualidade da fala, porque tem uma forma estruturada para você falar, que no início a gente vai aprender, mas depois, ao longo do curso, ao longo das práticas, são diversas práticas que a gente vai desenvolvendo, a pessoa vai aprendendo a se conectar com ela, e ela naturalmente vai falando com a pessoa. E isso vai trazendo resultados positivos, porque você vai ganhando mais autonomia, né? Você sabe que você tem uma interdependência, você se relaciona com outras pessoas, mas só que você ganha em autonomia, você ganha no uso do poder, vai mudar a forma de se comunicar, os seus pensamentos eles começam a mudar, porque você começa a refletir de uma forma diferente. Olha que Né? legal. Você cria, outra coisa que é bem legal é que começa a criar um espaço maior, você não fica ali falando o tempo todo, você escuta mais, né? Tem um espaço para esse silêncio. Eu falo, aí tem um espaço, o outro fala, sabe? Então, aí vai fluindo e construindo melhor essa relação. Porque aquilo que eu disse, o maior propósito da comunicação humana é o relacionamento humano, é a Ah, conexão humana, é a com certeza. conectar. Eu acho que para todo mundo, né, conhecer uma técnica que ajuda, que contribui para essa conexão é algo que, né, assim, de princípio, eu acho que está todo mundo de braços abertos para essa técnica, porque é o que a gente quer no Sim. fundo, né? E, Sim. Ô, Ana, e uma outra questão que eu estou aqui pensando é a seguinte: pensando também nessa questão da quarentena, nos desafios que a gente está enfrentando e tudo mais, pela sua experiência, a gente sabe que tem muitos relacionamentos que estão em crise, que, né, que está aflorando aí muita questão. Você acha que isso é um fenômeno da quarentena? Ou que, na verdade, é este relacionamento de afeto, ou esse relacionamento mãe e filho, enfim, no aspecto que for, ele já vinha com questões embaixo do pano que talvez não estavam sendo olhadas, e aí a quarentena ela tá como se de uma certa forma fosse possibilitando, né, que esse lixo dessa relação apareça e aí não tem muito para onde fugir. Como que você, Sim. como facilitadora, vê isso? Eu vejo da seguinte forma, Ana, nós fomos convidados a ir para casa, porque antes a gente tinha como se distrair mais. Você faz uma coisa ou outra, e agora a gente tem que estar em casa e na nossa casa interna, dentro da gente, e olhar para isso. E isso está saltando dentro das pessoas. Então, esse momento que está acontecendo da quarentena, que é algo forçado e que nem e algo que a gente não controlou, né? Não controla, está obrigando as pessoas a repensarem muitas coisas. Né, a refletirem muitas coisas das suas vidas, dos relacionamentos, do que elas querem. Né? Então, é muita coisa junta, né, que vai fazendo com que essas coisas aflorem. E mais a vulnerabilidade, né, Ana? Porque, assim, querendo ou não, muitas informações negativas, a gente sabe que tem perdas, que tem mortes, a gente sabe, mas é muito dolorido. Então, assim, é um contexto pesado, né? Então, e a gente procurar ação, né, para passar por isso, porque vai passar, vai chegar uma hora que vai passar, mas a gente tem que estar bem, né? E a gente poder criar as nossas pausas, né? E isso daí vai fazer com que a gente vai podendo se olhar com calma e também, Ana, quem não consegue, pedir ajuda, né? Sim, Pedir ajuda, tá no momento de pedir ajuda, Ana, porque tem coisas que sozinha você não identifica, sim. né? Tem coisas por exemplo, o Canto da Loba, essa semana toda, com vários profissionais, né? Cada um trazendo um aprendizado. Porque, assim, se cada um aproveita aí 1% de cada pessoa que está aqui com você trazendo, olha que riqueza que é 1% ao dia, né? Vai ver a somatória aí, no, né? O quanto que não vai dar.
Eu que né? estou Então, aqui assim, desde tem a primeira live, que eu já cresci nessa semana, eu não tenho nem como dizer para vocês. Está sendo Uhum, incrível. Ana, para uhum. a gente terminar, eu quero te perguntar qual é a dica que você pode passar para a gente a respeito de como começar a praticar essa questão da comunicação, para quem está em casa e precisa dessa ajuda, dessa dica prática, porque de repente as relações estão desandando. Como que você orienta? Olha, de dica prática que eu posso dar, uma pessoa que nunca viu comunicação não violenta. O que que eu sugiro? Todos os dias colocar como uma rotina diária fazer uma pausa, tá? Meditação. Tá? E a meditação seria assim, uma atenção plena, você parar todos os dias, de manhã, antes de dormir, ao longo do dia, tá com aquele turbilhão de pensamentos, ou levantou e acordou. Sabe aquele momento, ó, por exemplo, eu tô sentada aqui, senta numa cadeira, né? Coloca os pés no chão para ficar aterrada, coluna alinhada, né? As mãos em cima das pernas, vai fechar os olhos, vai entrar em contato consigo e vai respirar, vai prestar atenção na sua respiração. Uhum. Isso vai fazer por 1, 2 minutos, tá? E isso, gente, é necessário fazer por quê? Para você ir criando autoconsciência, para você começar a ter noção do seu funcionamento. Porque se eu tô cheia de ruído, se eu tô um turbilhão, eu não vou conseguir ter clareza para dar o próximo passo. Eu vou Tá. ficar ali, ou eu vou ficar mergulhada naquelas emoções negativas e a vida só vai para trás. Eu posso entrar nas lamentações, nas reclamações, aí eu vou para a depressão, porque a depressão vem o que, que eu estou pensando de mim, porque vai virando aquele bolo de coisa. Então, assim, diariamente eu poder fazer essas pausas, principalmente ao acordar e antes de dormir, e no meio do dia, quando está aquele turbilhão, isso já dá uma acalmada. Porque se eu não tenho clareza, a hora que acontece a situação, eu não sei, eu já vou para cima, Entendi. né? Eu já reajo Isso à situação. Ana, essa questão, esse afastamento, por exemplo, da pausa, do silêncio, ele ajuda, por exemplo, num funcionamento cerebral mais reativo mesmo? É como se a pessoa não conseguisse sequer pensar e aí ela já entra na reação? Ela já, ela já entra porque qualquer coisa é um estupim. Ela Entendi. está carregada. Então, assim, por exemplo, isso que eu estou falando, várias empresas utilizam, por exemplo, o Google. O Google tem um programa que trabalha meditação e inteligência emocional. Isso é inteligência emocional, gente. É importante, porque para você não ficar ali rodando em círculos nos problemas, para você ter clareza, para você tomar decisão e para você ter melhores respostas. Esse é o primeiro passo e tomar essa consciência parece algo assim tão simples, Ana, mas é algo que as pessoas não fazem e faz diferença, né? Eu dei uma sugestão aqui da pessoa fazer prestando atenção na respiração. Mas se ela entra no Google, coloca ali meditação guiada, 5 minutos, ela vai encontrar. Mas é Legal. importante ela fazer. Legal. A Celis Reis está comentando aqui o seguinte: e manter a distância saudável, né, Ana Paula? O que que seria isso, Ana? O que que seria isso, Celis, para a gente entender melhor? Eu acredito que ela esteja dizendo, né, da gente não entrar em Ela está contato. respondendo? Não, 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 eu não sei, eu não consigo ver aqui. Eu Tá, acredito eu que seria. vou. Posso Pode, colocar? pode, claro. A distância saudável é o seguinte: quando você, por exemplo, na comunicação não violenta, Ana, eu tenho que ter intenção de ter um bom relacionamento com você para que ande a relação, tá? Por exemplo, as mulheres solas ou pais solos aqui do Canto da Loba, não estão mais com o parceiro, com a parceira, tá? Uhum. E eles precisam ter um bom relacionamento com a criança.
Mas o que acontece? O outro não quer. Hum, Na comunicação não violenta, os dois têm que querer, tem que ter uma disponibilidade interna minha e tem que ter uma disponibilidade interna do outro. Então, dependendo de como o outro está reagindo, a gente começa a estabelecer distâncias saudáveis. Porque às vezes o outro faz um movimento, você quer ir lá em cima e ficar brigando. Não, mantenha uma distância saudável, fala quando é necessário, né? Até para evitar algumas coisas. uhum. Porque a comunicação não violenta, não adianta você querer aprender a comunicação não violenta para melhorar o outro. Ah, Tá? Você não vai mudar o outro. A comunicação não violenta, ela tem o propósito de você olhar para você e aí você vai buscar construir uma melhor relação com o outro, ter uma intenção de ter uma conexão com o outro, né? E aí o entorno muda, né? Existe um impacto, por exemplo, a forma como eu atuo no mundo, existe um impacto no todo, né? Por exemplo, esse trabalho que você está fazendo, Ana, é um trabalho que tem um impacto a nível de transformação, né? E muitas pessoas ganham. Então, quando eu estou na comunicação não violenta, o meu poder é junto com o outro. entendi. Então, eu faço um movimento onde o maior número de pessoas ganhem. Eu vou fazer uma Entendi. negociação, mas o maior número de pessoas envolvidas ganha, né? Tem a mãe e tem o pai, não estão juntos. Mas se tem uma boa negociação, toda a família aqui da mãe ganha, toda a família aqui do pai ganha. Tá todo mundo feliz. Não estão juntos, podem, ali no caso que foi colocado do exemplo da distância saudável, pode ser uma saída também, né? Para você não entrar em tanto atrito. Né? É até um exercício, Ana, de compaixão, de você entender que o outro pode dar só até aquele tanto. É um exercício de compaixão. Porque às Entendi. vezes a gente toma como pessoal, né? E Sim. você poder olhar, putz, essa pessoa, ela é do tamanho que ela pode ser. É o que ela pode oferecer nesse momento. Nesse momento é um Aceitar, nível de consciência. aceitar também, né, as pausas dos outros, da outra pessoa, porque Sim, às vezes a pausa é justamente isso que você comentou, é o limite daquela pessoa. Às vezes, para aquela pessoa, ela tá dando ela entrou no modo distância saudável, não por desejo de agredir, não no sentido da punição, não no sentido, mas é justamente talvez por identificar que ela está numa situação que dali para frente, se ela avançar, a coisa pode dar uma degringolada. Então, ela está na tentativa de dar uma espairecida, né? Então, sim. assim, a gente E aceitar também, né? E isso é muito bom, porque assim, enquanto você não sabe disso, você fica sofrendo, você Sim, toma com para certeza, você. com certeza. Na comunicação não violenta, principalmente quando a gente vai trabalhar os movimentos de raiva, Ana, a pessoa vem com toda a agressividade, né? Vem e despeja em cima de você, mas você sabe que aquilo não é você. E você, naquele momento, você poder olhar e falar assim, putz, isso não sou eu. Sabe? E você desidentificar. Ana, isso é uma coisa fantástica. É triste porque você gostaria de, às vezes, ter um outro movimento, né? Você queria ter aquela amizade legal, isso, aquilo. Ao mesmo tempo, quando você consegue separar e você fala assim, não vou entrar nesse jogo, Sim, as coisas mudam, você cresce, você ganha autonomia, sim. né? Você ganha autonomia. Isso é poder. Ô, Ana, e para o pessoal que está aqui com a gente, que está gostando e que quer mais, como que as pessoas podem ter acesso a mais do conteúdo, do seu conteúdo de comunicação não violenta? Conta para eles do nosso Então, ai, gente, eu estou super feliz que eu fui convidada para participar desse projeto, né? E o primeiro é o Sabedoria no Caos, onde eu trago essa questão dos princípios, né, para vocês já começarem a ter essa noção da comunicação não violenta, porque depois vai vir muito mais, né? Aí o intuito é realmente entrar com prática, né? É que agora o pessoal tem que conhecer os fundamentos, os princípios, Sim, e aí depois entrando com a prática, porque é só nessa questão da gente fazer, onde a gente vai fazer exercícios para esse interno nosso, para conectar com o outro, os exercícios de autenticidade para a gente falar, isso daí vai ajudando muito, vai contribuindo muito para
para a gente usar melhor a não violência. Olha, é um prazer, Ana, é um prazer, é uma alegria ter você aqui com a gente, uma pessoa tão competente no seu conhecimento, uma pessoa tão querida e que está ajudando a gente, está nos dando uma ferramenta tão importante que é a comunicação não violenta, Uhum. que pode ser aplicada em todos os contextos da sua vida, seja na sua relação com você mesma, seja na sua relação com o seu filho, seja na relação com o pai ou com a mãe, com todos os familiares, com os companheiros, no trabalho, enfim. Essa é uma ferramenta muito poderosa. Como a Ana disse, ela tem os princípios tanto teóricos quanto os exercícios práticos. E agora, na quarta-feira, a gente vai fazer o lançamento do nosso primeiro curso, que é a Sabedoria no Caos. Esse é um curso totalmente prático, com aulas rápidas e ferramentas para você conseguir fazer no conforto da sua casa a aplicação de conteúdos importantes para que você enfrente a quarentena. O desafio é imenso para todo mundo, para mim, para a Ana, para vocês que estão em casa, né? Mas a gente Com está certeza. a nossa expertise aqui do Canto da Loba para entregar para vocês um conteúdo muito legal. E o melhor de tudo, o acesso, a questão financeira, é um curso que ele tem. Todo mundo vai ter acesso, e isso é algo que a gente também está fazendo com muito carinho, justamente para atingir vocês que estão em casa. Sim. Ana, obrigada por esse Eu bate-papo. que agradeço, Ana. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar podendo contribuir, de levar a comunicação não violenta, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar em muitas pessoas. A Eu gente tenho precisa cada vez mais melhorar a nossa comunicação, os nossos relacionamentos, né? Porque a partir dessa humanidade que a gente vai melhorando tudo. Com certeza. Ana, obrigada. Pessoal que está chegando agora, que Eu quer que acompanhar agradeço. desde o começo, eu vou deixar a live aqui ao vivo, ela dura 24 horas nos stories, e eu vou Uhum. subir essa live no canal do YouTube do Canto da Loba. Se você quiser dar uma olhada lá, tem outras lives também e um conteúdo institucional também. Obrigada, gente. Um ótimo sábado para vocês. E amanhã a gente tem live para falar sobre ação. Amanhã a gente vai falar sobre trabalho. Eu aguardo todos vocês. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Ana. Tchau.